que os pais precisam saber olhar o comportamento do filho. Ele está me afrontando ou ele está se fortalecendo? Porque, às vezes, ele está começando a impor uma vontade dele. Ele passou a infância inteira ouvindo, faz isso, vai para lá, hoje você não vai. Não, você não vai na casa de fulaninho. E, de repente, ele chega e diz, não, eu vou. Tá, ele está me afrontando ou ele está começando a tomar a decisão e assumir consequências disso? Então, eu preciso saber qual é o limite da afronta para o limite da autonomia. O meu filho está começando a ter autonomia, ele está começando a questionar, ou ele está invadindo o meu território? Né? Então, a minha filha tinha muito costume de dizer, mãe, essa roupa está feia. Não, você não vai sair com isso. Beleza. Outra vez ela chegava assim, essa roupa está feia. Eu falei assim, mas é aqui eu quero sair. Então, ok, eu te dou a permissão de me dar dicas se está feia, se não está, mas eu também me dou a permissão de ir com o que eu quero. O limite de onde você permite que eles interfiram e o limite onde você diz, até aqui. Então, saber quando eles estão extrapolando o limite de autoridade, né? E esse limite de autoridade ele também se dá na empresa. Então, às vezes, você começa a dar autoridade para um funcionário e, de repente, ele está extrapolando. Aí você precisa mostrar para ele quem é o chefe. Quem é que decide? Ele pode ter ideias, mas isso não significa que eu vou acatá-las todo o tempo. Então, isso vai criando um equilíbrio entre obedecer e se impor. Obedecer e se impor, porque primeiro ele passa uma infância inteira obedecendo. Depois ele entra na rebeldia. Só que essa rebeldia precisa de limite. Eu, pai, consigo conter? Ou eu vou brigar por espaço? Porque não tem briga de espaço. Tem o meu espaço, tem o seu. Você vai até aqui, você tem autonomia até aqui. Então, uma vez que ele aprendeu a respeitar os limites de autoridade aqui, ele vai conseguir ir para o mundo, fazer com que os outros o obedeçam. Porque se ele foi sempre mandado, ou ele vai ser um algoz e vai fazer exatamente o que fizeram, ou seja, ninguém pode questioná-lo, porque ele não podia, ou ele nunca vai saber da ordem, vai ser sempre o mandado. Então, as fases da vida de uma pessoa, elas são fases de aprendizagem. As 3 primeiras infâncias vão preparar o homem adulto. O que a gente precisa entender na programação neurolinguística é que a pessoa vai passar pela experiência olhando para a fase da vida dela. Então, como era a tua fase do 0 ao 7, que é a primeira fase? Do 7 aos 14, a segunda fase. Dos 14 e 21, a terceira fase. Depois dos 21, você se lasca, se você não foi bem treinado. E aí é isso que nós estamos vivendo agora. Agora nós temos necessidades que não foram atendidas, ficaram gaps nessa fase. E se eu atender os meus gaps, eu vou conseguir ajudar, seja lá qual for a fase dos meus filhos. Se eles estão nessas terceiras fases, ou se ele já é um jovem maduro.